Boa noite, sejam muito bem-vindos, queridos telespectadores, a mais um programa Palavra da Cruz aqui na Constante TV. Meu nome é Alan Campos, sou membro da Igreja Batista Constantinópolis e atualmente seminarista no Instituto Missionário Palavra da Vida em Benevides, no Pará. E essa semana estarei com você, compartilhando um texto das Escrituras do nosso Deus. 25 de dezembro, nós comemoramos o Natal. E a partir de hoje, segunda-feira, nós estaremos dando início a uma exposição bíblica no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7, onde verificaremos a profecia do nascimento de Jesus Cristo. E nós entenderemos, na prática, o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido de nós comemorarmos o Natal. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar nessa jornada ao longo dessa semana. E agora, nesse momento, nós faremos a leitura do texto para entendermos as tão importantes lições que Deus quer contar para nós durante essa semana. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Palavra do nosso Deus. Perceba, meus irmãos, que Isaías inicia o capítulo 9 dizendo: Entretanto, uma conjunção adversativa, ou seja, de oposição. É semelhante a todavia, contudo, mas, porém e no entanto. E você deve se perguntar por que Isaías faz isso? Para responder essa pergunta é necessário analisarmos o contexto histórico. A mensagem de Isaías estava destinada em anunciar a iminente destruição de Jerusalém e de Israel, por conta da infidelidade do povo em questões morais, sociais e principalmente espirituais. Com a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte contava com 10 tribos e o Reino do Sul com apenas 2 tribos, Benjamim e Judá, que ficaram fiéis à linhagem de Davi. Porém, uma semelhança de ambos os reinos é que ambos praticavam atos de rebeldia contra Deus. Que atos eram esses? Imoralidade sexual, culto a outros deuses, má administração pública dos recursos e até mesmo sacrifício de crianças ao deus Moloque. O povo de Israel, a nação de Judá também, se entregaram a práticas corruptíveis, a qual o Senhor Deus já havia estabelecido na lei de Moisés, que ele abominava. Mas mesmo assim, o povo decidiu seguir outro caminho, seguir outro rumo, que não fosse a palavra de Deus. E por conta disso, como consequência, o Senhor derramou sua ira sobre essas nações por meio de impérios pagãos, a Assíria com o reino do norte e a Babilônia com o reino do sul, que devastou e levou cativo esses dois reinos, essas duas nações. Mas observamos isso no capítulo anterior, no capítulo 8, porque Isaías, no capítulo 8, vai predizer sobre a ruína da Assíria, de Israel e de Judá. E no versículo 13 do capítulo 8, ele vai realizar um apelo dizendo: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, tende temor e medo dele.
Isaías, ele clama ao povo santificação. O Senhor, ele deseja que o coração do homem seja completamente entregue a Ele, seja quebrantado diante dEle, seja santificado nele em temor. Temor é respeito, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e nós somos criatura, nós nada somos. O ser humano, ele é orgulhoso, o ser humano, ele é arrogante, ele pensa que ele é autossuficiente, que ele é independente, mas a nossa posição diante de Deus é como criatura, seres criados por Ele. O Senhor Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, é o Criador dos céus e da terra. E aqui Isaías está conclamando o povo à santificação. A minha pergunta fica, será que nós temos nos santificado em temor do Senhor? Será que realmente nós temos realizado isso? E com base nesse contexto, é que podemos expor os 2 primeiros versículos. Ele inicia, entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Em 733 a.C., os assírios realizaram uma campanha militar extremamente intensa nas terras de Zebulon e de Naftali. A gente pode confirmar esse fato no texto paralelo de 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. E nós verificamos que o profeta Isaías enfatiza que essa terra, que essa investida militar dos assírios humilhou a terra de Zebulon e humilhou a terra de Naftali. Mas o profeta, na continuidade do versículo, nos diz, mas, usando uma conjunção coordenativa, dando continuidade, fazendo uma oposição, dizendo, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Essas 3 palavras, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, nada mais são do que regiões territoriais, geográficas, físicas, que foram anexadas pelo Império Assírio por conta dessa investida militar. E essa terra que outrora foram tão assolada, no futuro vislumbraria um futuro glorioso. Por que Isaías fala isso? Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17, nos responde isso. E o texto diz bem assim, quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Percebam, meus irmãos, que a profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo, se cumpre aqui, em Mateus capítulo 4, a qual os versículos 1 e 2 de Isaías 9 e os últimos versículos de Mateus capítulo 4, que nós acabamos de ler, os versos 15 e 16, são praticamente idênticos. Aquele povo viu o próprio Deus encarnado. O próprio povo que vivia em trevas agora via uma maravilhosa luz. Resplandecia uma luz para aqueles que habitavam na terra da sombra da morte. Meus irmãos, essa é a nossa condição sem Cristo. Habitantes na terra da sombra da morte. Nós nascemos nos nossos delitos e pecados. Com a queda de Adão e Eva no jardim, todo aquele que é nascido no pecado. E a nossa condenação, o nosso julgamento, aquilo que merecemos é a condenação eterna, é o inferno. O inferno registrado na Bíblia é o lago de fogo, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, onde nós viveremos eternamente sofrendo, pagando o preço pelos nossos pecados por toda a eternidade. Essa era a nossa condição caída, essa era a nossa condição. É isso que Isaías está nos dizendo aqui. Aqueles que habitavam na terra da sombra da morte, e nós hoje vivemos dessa forma. Mas graças ao nosso Deus, que na mesma medida que é justo, também é misericordioso. João 3,16 nos diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, esse é o esboço que a mensagem de Isaías vai trazer ao longo de todo o seu livro. Na mesma medida que ele está profetizando o juízo, a ruína, a condenação por conta da infidelidade, dos pecados daquele povo, ele também irá trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de que aquele povo tão assolado naquela época, um dia veria a grande luz brilhando, veria o Filho de Deus, o Messias prometido, o Messias que o Senhor havia profetizado, que se cumpriria em determinado tempo, no tempo certo, se cumpriria. Para quê? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus Cristo é isso, meus irmãos. É o próprio Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário. Ele foi torturado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi torturado, ele teve fome, teve sede, mas em nada pecou e tudo encontrou graça diante de seu Pai. E ele foi até o final, tendo uma morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. E hoje, atualmente, está assentado à direita do trono de Deus. E meus irmãos, todo aquele que nele crê será salvo. Será salvo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo, meus irmãos. É isso que Isaías está profetizando aqui 700 anos antes de Cristo nascer. E agora, milênios depois, estamos aqui também estudando a mesma passagem, vendo que tal profecia foi cumprida, foi concluída. O Salvador nasceu, 25 de dezembro, é isso que nós comemoramos, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e nós podemos também ver essa grande luz nos dias de hoje com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz. Eu não sei se você que está nos assistindo hoje nessa programação conhece Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não sei se você tem estado distante do Senhor, tem se afastado dos seus caminhos, mas o Senhor está nos concedendo hoje uma oportunidade por meio dessa mensagem de nos entregarmos diante deles, aqueles que habitavam na sombra da morte. O próprio Deus está estabelecendo uma luz, a maravilhosa luz, para nos resgatar desse ambiente, para nos resgatar daquilo que nós estávamos condenados e presos, que era o pecado, para nos livrar, porque crendo nele, nós seremos salvos, meus irmãos. Se por um lado, nós merecíamos a condenação eterna, agora, por intermédio de Jesus Cristo, por meio da graça, somente por meio dele, por meio de fé, nós podemos alcançar a salvação eterna e somos feitos filhos de Deus. Meus irmãos, a mensagem do profeta Isaías vai circundar em todos esses versículos, especificando justamente isso. Uma mensagem de esperança, uma mensagem, meus irmãos, maravilhosa. E essa mensagem que esses dois primeiros versículos querem nos trazer no dia de hoje. Eu peço que você possa estar nos acompanhando nos próximos dias, nos acompanhando para nós darmos continuidade a essa mensagem e que você possa ver a maravilhosa graça, a maravilhosa luz e que essa mensagem, esta noite, possa estar abençoando você ricamente. Até a próxima.